Nós dormimos com um atendimento e acordamos com outro, como o senhor mesmo disse, assim, que eles podem se descredenciar a qualquer momento. Tá? Nós não temos isso aqui. Não temos, nós não sabemos. Aí você chega, você liga para o SEMA, você tem que insistir muito. Você fica horas tentando ser atendido via telefone. Certo? Ao você conseguir ser atendido, você pergunta, onde seremos atendidos? Porque aquele hospital foi descredenciado. Foi realmente lá, a gente fica confirmado que foi realmente descredenciado, certo? E ficamos sem saber, porque eles dizem assim, olha, nós estamos já agilizando. É uma conversa que vem há anos, tá? Não é de hoje, não faz pouco tempo, essa conversa vem sempre. Se você liga lá, o servidor, ele fica sabendo todo esse credenciamento quando ele liga para o hospital para confirmar a consulta. Vai confirmar a consulta e fala, olha, nós não estamos mais atendendo o IANSP. Você vai reclamar para quem? Você liga no SEAMA para você saber. Quando você liga lá, fica essa conversa. Já estamos agilizando, você liga daqui uma semana, no final do mês. Quer dizer, eu vou ter que, a pessoa, o servidor público, ele vai ter que percorrer tudo novamente. Tá? O hospital evangélico, o que aconteceu no hospital evangélico, foi um caos. Foi um caos. Marcaram lá uma marcação de consulta presencial. Pessoas da região, de outra cidade, vamos dizer assim, a Piaí, que é uma cidade bem distante, chegaram aqui em Sorocaba, tá? Fazendo tempo que ele está atrás de uma consulta, por telefone, seja como for. Ele não consegue. Ele, ao saber que em Sorocaba ele precisa comparecer presencialmente, ele vem, ele está desesperado. Ele faz tempo que está procurando uma consulta. Tá? Principalmente na região. Eu tenho na família casos em que pagaram o IANSP 51 anos e faleceram pelo SUS, porque lá na região não tem. Pertence aqui a Sorocaba. Vai se deslocar, é justo. É justo uma pessoa doente, debilitada, fazer todo o percurso da estrada atrás de um atendimento, sendo que tem casos que ele poderia estar sendo atendido lá. Olha, a única coisa que eu espero que essa audiência pública se resolva. Porque não é a primeira, não é a segunda. O pessoal da comissão sai daqui de Sorocaba para São Paulo. Nós temos educação, e muita educação. Muita. Obrigada. Obrigada, professora. Professora Magda, por favor. A senhora está na mesa de... Boa noite a todos e todas. Quero parabenizar aqui a Comissão Consultiva Mista, né, por estar lutando, uma luta que já vem há muitos anos. Parabenizar também os vereadores, os deputados presentes e todo o público. O IANSP é um convênio nosso, convênio que nós somos obrigados a mantê-lo, e contribuímos com 2% do nosso salário. A questão é que o governo não faz a contrapartida. Portanto, é a política do cobertor curto. O governo não paga, nós pagamos. O governo administra o nosso dinheiro e nós não podemos fiscalizar o nosso dinheiro, porque a Comissão Consultiva Mista não tem poder, né, autonomia para isso. Então, o governo recebe, não paga a parte dele, e administra o nosso dinheiro. E muito mal ainda, haja vista aí os últimos escândalos de corrupção no IANSP. Para isso, inclusive, é fundamental o fortalecimento, né, e a cobrança da nossa região, porque nós temos deputados aqui que nem sequer assinaram a CPI do IANSP.
né? Deputados da nossa região não assinaram um pedido de investigação do nosso dinheiro que não está sendo investido e que tem levado, né, a nossos servidores o nosso desgaste, né, a perda ainda mais da nossa saúde e muitos, inclusive, a morte. O padre Flávio, ele se coloca de forma muito, né, aberta no atendimento na Santa Casa e ao SUS, né, e já fazendo esse atendimento aos nossos servidores. Mas é importante pensarmos que, se a Santa Casa retorna ao convênio, é um aporte financeiro maior que vem para a Santa Casa, né? Portanto, é possível atender muito mais gente. É importante dizer também que é impossível, eu sou coordenadora da POSP de Sorocaba, e nós já tentamos fazer isso, fazer uma cartilha de quem é que atende Sorocaba e região IANSP, e é impossível. Por quê? Porque há constantemente o descredenciamento, e não é só porque não querem atender, é porque não há pagamento do IANSP para os médicos, porque não há pagamento do IANSP para as clínicas, porque o IANSP não honra os seus pagamentos. O servidor inicia um tratamento e não tem condição de dar sequência ao tratamento, porque na metade do tratamento ele descobre que o médico se descredenciou, e aí ele vai perguntar para o médico, é porque não teve pagamento? E, claro, ninguém é obrigado a trabalhar sem pagamento, né? Então, é um problema gravíssimo esse nosso, né? A forma que é administrado o nosso dinheiro, né, sem prestar contas, e a condição que nós estamos vivendo. Porque, para o governo do Estado de São Paulo, e me parece que até para quem administra o IANSP, a saúde do servidor público ela está em último lugar, né? O que consta ali, o que é importante ali, é o lucro gerado para as empresas terceirizadas, né? O servidor ele está adoecido, ele está sofrendo e ele não tem nem sequer informação. A informação que nos é dada constantemente é que se dirige ao servidor. Como se lá também fosse uma grande maravilha, né? Como se lá não tivesse filas, hospitais lotados, né? E todas as condições, inclusive, do deslocamento que nós temos para ir para São Paulo. Aqui, por exemplo, em Sorocaba, foi citado aqui o BOS, né? O BOS realiza consulta, é verdade, mas quase que 90% dos atendimentos que o BOS faz lá, nós temos que pagar os exames, porque a resposta que sempre temos é que já acabou a quantidade de exames permitidos. Então, é preciso também até pensar até onde essas empresas terceirizadas, essas empresas públicas, não estão ganhando com o IANSP, no sentido de conceder a realização de consultas e o servidor ter que arcar com os exames, que é aquilo que é mais caro da saúde pública. Então, é preciso também que o DPME olhe isso e oriente isso. É preciso ter uma gestão, né, transparente, e nós necessitamos e precisamos que a saúde nossa esteja em primeiro lugar. Por isso, é importante que todos nós cobramos dos deputados da região a CPI, porque estão fazendo, brincando com o nosso dinheiro, gastando em outras coisas o nosso dinheiro e deixando de aplicar na nossa saúde. Obrigada. Obrigada. Essa é uma questão séria quando nós falamos da questão da falta de gestão aqui. O que a professora Magda colocou aqui é seríssimo, vai fazer uma consulta no Grupo BOS, Hospital de Olhos, e tem que pagar os medicamentos, pagar... Assim, como nós podemos saber se, de fato, isso está correto? De que maneira? Saber se vai... Como assim, né? Como que nós podemos saber se, de fato, os recursos que foram direcionados para o Banco de Olhos já acabou? Não é aqui na gestão local que não existe que nós vamos saber, mas isso é uma questão importantíssima. Doutor Ismael, por favor, representando o Sindicato dos Médicos de Sorocaba.
Pessoal, boa parte do que foi colocado, a gente tem, sou médico e sou funcionário do Estado há 36 anos, né? Então, conheço a evolução e o desenvolvimento. E eu acho que assim, o IANSP foi caindo cada vez mais. Se você, alguns 20 anos atrás, você procurava um laboratório, um exame, você tinha imediatamente, porque o IANSP era considerado um modelo até de convênio médico, que pagava, que era justo, então você tinha tudo. Nesses últimos anos, houve uma decadência assim que assusta. E uma coisa que me preocupa, para ficar mais no geral, é ouvir falar a história da gestão. Quando me falam em 400 milhões para uma empresa como a Qualicorp, eu fico espantado. Assim. 400 milhões é quase o orçamento da Secretaria de Saúde de Sorocaba para atender uma cidade de 700 mil habitantes. A Qualicorp é uma empresa fantasma, ela não tem um hospital, ela não tem um médico, ela faz gestão, ela vende gestão, ela vende coisa nenhuma. Entendeu? Ela só serve para esses contratos que são feitos com iniciativas e outras coisas para mamar dinheiro público ou particular, ela não serve para nada. Então, quando falar a história do valor, eu fico assim, nós estamos pagando 400 milhões para nada, que a verdade é isso, Qualicorp não serve para nada, não é uma empresa, ela não tem patrimônio, não tem nada. Então, quando o padre falou só, o senhor tem toda a razão. Eu acho que isso é um absurdo. 400 milhões é muito dinheiro que está sendo jogado para outras coisas que não é atenção à saúde. Vamos deixar claro isso. Não existe, a Qualicorp não tem função de assistência à saúde. Ela tem outras funções, a maioria das quais não se pode mencionar, porque não é publicável. Né? Então, acho que essa é uma coisa que assusta. Segundo, a falta de gestão passa também pela questão que ninguém tocou, mas que eu acho que é importante, porque eu já participei disso, a questão da prevenção às doenças. Ah, tem muita doença, tem muito problema. O IANSP, como Instituto de Atendimento Médico, hoje até os convênios particulares investem em prevenção de doença. O Estado não investe nem nos funcionários, nem o próprio IANSP faz, que seria uma forma de você diminuir os gastos com as doenças. Eu participei, uma época, de um programa estadual de prevenção, que era para montar serviços de saúde do trabalhador nas unidades do Estado. Como médico, eu fui a São Paulo, fui treinado, montei na minha unidade, e foi tudo desativado 2 anos depois. Nós gastamos dinheiro, montamos um ambulatório modelo no Hospital Pirapitingui, que era para fazer saúde do trabalhador, ou seja, para cuidar da saúde dos funcionários. O Benão está aqui, ele me ajudou na época, nós fizemos um trabalho, o Estado investiu o treino e simplesmente desativou tudo. Se você não tem investimento em saúde e segurança no seu local de trabalho, você vai ter acidente, você vai ficar doente, porque não é só acidente de trabalho, nós estamos falando de prevenção da saúde, fazer exame, fazer orientação ali nutricional, fazer vacina, todas essas coisas. O Estado simplesmente desativou em 2 anos e até hoje nós não temos nada, praticamente, nenhum investimento em prevenção às doenças. Então, eu acho que essas coisas que eu vou deixar, seria muito interessante começar a levantar isso. Você poderia diminuir o custo diminuindo os problemas de saúde, que infelizmente foi esquecido. Né? Então, eu acho que essas coisas eu queria colocar, a questão que me assusta muito, a história da Qualicorp, eu acho que tem, né, o que está se gastando para nada, porque aí a pessoa me fala que não consegue ligar. A Qualicorp deveria, se ela faz gestão, ela deveria montar pelo menos esse sistema. Aí você liga e não consegue falar. Por que não consegue? Por que eu pago 400 milhões e não consigo ter um sistema de telefone, um sistema de encaminhamento que funcione? Sabe? É um absurdo. Tá? E só para eu acho que assim, a Santa Casa marcou durante um período um bom atendimento. Infelizmente, os problemas que acabaram indo na Santa Casa, hoje nós temos uma estrutura que poderia ser ampliada com dinheiro, porque melhoraria o atendimento à saúde na cidade, né? E melhoraria muito, né, a coisa. Eu acho que a gente teria que investir também nisso. E lembrar que nós temos algumas clínicas que até funcionam bem aqui.
né, atendendo pelo IANSP, mas estão para encerrar o convênio, como a média urgência lá na avenida, né? Então, que a gente precisa discutir como vai ficar, enquanto não sai um convênio, se eles vão encerrando outros. Então, eu acho que é muito sério essa questão. Eu gostaria que realmente fosse feito o convênio, não só do IANSP, mas de todos os outros convênios que a Santa Casa precisa, né? Talvez, não sei por que a prefeitura, por exemplo, não faz convênio, não estimula, quando nós temos recurso, e você contrata uma tenda de saúde, né? Que é um horror, nós chegamos a esse ponto, né? Talvez, não sei por que, encerrando, acho que então, cobrar também uma coisa que me chama a atenção. Os deputados que deveriam estar aqui, que representam a base do governo, né, que podem influenciar, não aparecem em nada de audiência pública, em nada que seja para discutir com nossos funcionários e com a população a situação atual. Então, eu vou encerrar colocando isso. Acho que a gente tem que cobrar mesmo, e não basta só... acho que a gente tem que começar, como funcionário, a exigir e cobrar de todos esses que estão em atuação política para que funcione. Porque para que a cidade elege representante que depois se aliena totalmente dos problemas da cidade? Obrigado, doutor Ismael. Queria destacar a presença também do vereador Zelão de Votorantim. Onde está? Do vereador Zelão, que estava aqui, foi anunciado. Eu queria passar a palavra também lá para a galeria, fazendo a alternância aqui com os que estão aqui. Eu queria que usasse o microfone a representante de Itapetininga, de que entidade queria que esclarecesse, é a senhora Dana Figueira. A senhora Dana está? Só corrigindo, é Darcy Figueira, representando o Avante de Itapetininga. Darcy Figueira? Desculpe. Eu queria colocar para o superintendente sobre a questão do IANSP em Itapetininga. Nesse tempo todo, nada foi feito pelo município ali, e o falecido ex-prefeito Luiz de Fiore esteve aqui e levou para lá uma empresa credenciada que chama Intelimed. Essa Intelimed, ela oferta 7 especialidades, mas ela não oferta um pronto-socorro para urgência e emergência. E quem mora lá em Itapetininga sabe que para chegar em Sorocaba demora quase 2 horas, e se o sujeito tiver ruim lá, ele mora no meio do caminho, não chega aqui. Certo? Então, a primeira coisa, superintendente, nós precisamos de um pronto-socorro lá em Itapetininga de urgência e emergência. Além disso, o senhor pode montar lá na própria empresa, na Intelimed. Tem uma questão administrativa que precisa ser esclarecida lá, porque o proprietário da empresa é o Dr. Geraldo Romão dos Santos, e tem um outro credenciado lá no mesmo local e no mesmo endereço, que chama Abel Rodrigues dos Santos EPP. Isso aqui está me parecendo que os irmãos da maçonaria brigaram entre eles, estão repartindo dinheiro aos poucos lá na cidade. Então, nós precisamos corrigir isso aqui, superintendente. Nós precisamos corrigir isso. Então, o que precisa lá em Itapetininga? Precisa de cardiologia, precisa de neurologia, pneumologia, exames de imagem, endoscopia, colonoscopia e dermatologia. Isso não tem lá. Tá? Mas o mais importante, precisa de um pronto-socorro de urgência e emergência. O cidadão não aguenta chegar de lá até aqui. Lá tem 5.500 usuários, funcionários que são usuários do IANSP. E uma outra questão que eu queria fazer para o senhor e também para os deputados que estão aí, é sobre a Lei 11.125 de 2002, que fala sobre a questão do agregado no IANSP.
Várias pessoas saíram no tempo que o servidor público ganhava um pouco melhor e se podia pagar um plano de saúde, as pessoas saíram do IANSP para se credenciar um plano de saúde. E essa lei tem um artigo, parece que é o artigo 7º, pelo que está escrito aqui, que quem sai nunca mais pode voltar. Agora, se tem um rombo de 400 milhões no IANSP, para que os deputados não podem refazer isso aqui e quem sai e quiser voltar, ele pode voltar a hora que quiser? Eu vou deixar aqui na mão do deputado Raul Marcelo, tem outro deputado que está aqui, mas precisa ser refeito. Quem sai do IANSP como agregado, ele tem que ter o direito a voltar, senão a situação fica complicada. Só isso, muito obrigado, boa noite. Muito obrigada, senhor Darcy. Também lá da plenária, a senhora Sandra Regina, professora. Boa noite a todos e todas. Eu vou dar um depoimento como usuária do IANSP. Acompanhei a gestão do IANSP, essa gestão que foi citada aí, desde o início, porque eu já sou funcionária há 38 anos e eu sou número 236 como associada do IANSP. Então, acho que há bastante tempo. E eu acho muito importante isso. É um depoimento. Eu nunca paguei previdência privada, porque eu não acho justo isso. Então, me surpreende falarem que, por conta da crise, alguns retornaram ao IANSP, que tinham previdência privada. Eu sempre lutei pelo IANSP, pela nossa previdência. Ela não é gratuita, como nenhuma, nem o SUS. Nós pagamos, e pagamos bem. Eu pago há quase 40 anos. Então, o depoimento é o seguinte, gente. Eu sempre usei o IANSP, e nós temos que lutar por ele. E mesmo quando as nossas entidades, a POSP, CPP, eu como professora, faziam convênios particulares médicos, eu nunca cedia isso. Porque se nós, como usuários, não fizermos alguma coisa para mudar, para melhorar, a coisa não anda. Isso vale para a educação também. Muitos funcionários públicos que levam seus filhos para a educação particular, por exemplo, que eu sempre critiquei. Como você vai melhorar o seu espaço se você não estiver lá? Principalmente quem tem um esclarecimento, quem tem uma visão. Já foi falado, eu vou dar o meu exemplo do BOSS. Eu tentei marcar uma consulta há 1 ano atrás. Inclusive, imprimi pela internet, imprimi o pedido que deveria ter 30 dias para a resposta. Eu estou esperando até hoje a resposta da consulta. Paguei minha consulta particular. Então, outros problemas como usuária que eu vejo. Agenda um médico. Daí, de repente, ele liga que não deu, que foi descredenciado, ou, muitas vezes, ele nem comunicou que está deixando o IANSP. Ele simplesmente está como credenciado e se recusa a atender o IANSP. Outra coisa com relação à corrupção, que a gente sabe que é vigente aqui, né? Não na cidade de Sorocaba, no nosso país. A gente sabe disso. Muitas vezes eu observei como cidadã e como usuária do IANSP que nós pagamos 2 vezes a consulta. Em muitas circunstâncias, eu já usei muito o IANSP, posso agradecer a muitos serviços que foram prestados a mim, tem um lado bom, obviamente, com muita luta, mas eu já percebi, observei, eu pagando a consulta 2 vezes. Como isso, professora? Sabe como? Você dá a carteirinha do IANSP e aí eles fazem a anotação. De repente, eles querem, porque querem a carteirinha do SUS. Eu quero ser atendida. Eu passo a carteirinha do SUS. Mas eu sou observadora. Sabe o que ocorre? Eles cobram o mesmo serviço do IANSP e do SUS. Isso chama-se corrupção. E isso eu observo. E qualquer cidadão com olhos um pouco abertos observam isso também. Então, gente, tem muitos detalhes dentro de tudo isso. Essa senhora que já está há 31 anos à frente do IANSP,
E eu, que sempre lutei por isso, e como o doutor Antônio Ismael falou, que nós precisamos um programa de prevenção, eu só pude utilizar uma única vez, que era um programa que tinha com a nutricionista do IANSP. Que aí nós tínhamos o acompanhamento de peso, etc, etc. Quer dizer, eu, há 38 anos, na gestão dessa senhora de 31 anos, apenas por um período de tempo, nós tivemos alguma coisa com relação à prevenção. Fora N coisas, por exemplo, na minha área, professor, é necessário. Nós temos problemas com as cordas vocais seríssimos e tantos outros. E outro dia, conversando lá com a turma da Professora, PUESP, por favor. que eu, só rapidamente, porque é uma coisa que me surpreendeu, que eu sou representante de aposentados também. Eu tive dificuldades na colheita de digitais. E daí, a moça rapidamente falou, a senhora é professora? Eu tenho uma coisa que muita gente não sabe, as minhas digitais comprometidas. GIS. Eu também, professora, não consigo digitar aqui no plenário minha presença com o dedo, porque as digitais subiram com a presença do GIS. Professora Maria de Fátima, representando a FUSE, que são os funcionários de escola. Onde está? Queria citar a presença também do vereador Carlos Leite. Muito obrigada pela presença aqui conosco também. Onde está a professora Maria de Fátima, representando a FUSE? Que mesa é, professora Hudson? Por favor. Boa noite a todos, a todas. Agradeço a mesa e principalmente pelas autoridades, que estão apoiando a nossa comissão, porque eu também faço parte da comissão. Tá? Mas hoje eu quero dar a minha representatividade toda aos usuários, principalmente aos funcionários. Os funcionários que são inspetores de aluno, auxiliar de serviços, secretários, que eu também sou secretária de escola aposentada já há 12 anos, e quero pegar um pouco da fala do André, quando ele fala da fisioterapia. Realmente, a fisioterapia tem esse tempo longo para ser atendido, e quando a pessoa procura, ela fica na fila no número 320. Olha que absurdo, gente, 320. Ela é atendida naquelas 10 sessões, e se precisar de mais sessão, ela tem que ir para o final da fila. Tá? Então, gente, nós estamos assim numa decadência bem grande do nosso atendimento. Eu tenho aqui uma servidora que faz tratamento oncológico em São Paulo, porque aqui ela não tem condições de fazer. Ela precisou fazer uma radioterapia, porque não tinha, e ela pagou. Ofereceram R$700. Imagina, uma auxiliar de serviço, ou que seja, auxiliar de organização escolar, pagar num exame R$700. Ela conseguiu para fazer esse exame por R$400 e vai para São Paulo na perua da madrugada aqui de Sorocaba. Então, a pessoa que está com câncer, em tratamento, que já está com ele bastante evoluído, e ter que se sujeitar a esta situação é um caso muito grave, gente. Eu tenho 2 servidoras com gestantes, são gestantes com gravidez de risco, que o IANSP não tem os exames também para ela fazer. Pedi para que elas hoje estivessem presentes, mas elas não vieram. Em relação à palavra da Magda, quando ela fala ao boss, gente, o boss atende ali em mutirão. Eu sentada, esperando o meu atendimento, eu observei que em questão de 1 minuto, 2 minutos, a sala era assim, olha, é um atendimento assim de mutirão. Eu não entendi. Eu só fui lá porque este médico, que era oftalmo lá, ele atendia no São Camilo, e me atendeu muito bem, tive um atendimento muito bom no São Camilo em Itu, e ele falou que atendia em Sorocaba. Eu não falei para ele que eu ia, mas eu marquei a consulta lá. Aí eu peguei e falei para ele, doutor, eu observei que aqui o atendimento é muito rápido. Ele falou, quando você precisar... Que tipo de exame, professor? Explica melhor isso. Não, não é exame, é uma consulta. Só consulta? Só consulta. Então, era assim, inclusive a Cleonice, que é enfermeira do IANSP, lá aqui do SEAMA, ela foi na minha frente. Então, foi ela, o marido e mais um filho. Isso não demorou 3 minutos. Muito rápido. Para cada pessoa? Não entendi.
3 minutos para cada pessoa? Não, os 3 de uma vez só. Foi muito rápido, era um atrás do outro, né? E não é só isso, gente. Eu faço fisioterapia em São Paulo, tá? Na medicina de esporte. Sou obrigada a ir toda sexta-feira, tá? E o exame que eu fiz aqui, que eu também faço cardiologia, eu sou acompanhada lá em São Paulo. Eu fiz um exame aqui para me adiantar de teste ergométrico e a médica não aceitou o exame porque ele estava mal feito. É isso que nós queremos, gente. É sujeitar-se a um pagamento, sim, mas ter um retorno de um atendimento digno. E não é só para mim, porque isso só são alguns casos que eu estou citando. Mas se todos tivessem a oportunidade de ter voz, a coisa iria ficar muito mais preta. Então, eu gostaria que o seu Tony realmente fizesse todas essas anotações e que sua palavra, a semana que vem, a superintendência do IANSP com o padre Flávio, pudesse chegar a um acordo, porque isso nós estamos precisando urgente. Obrigada. Como falou o doutor Ismael, tem uma Qualicorp que deveria estar fiscalizando isso. Nós não temos acesso a nada. Será que a Qualicorp sabe? Ainda existe, vereador, deputado Raul Marcelo, ela ainda atua, essa Qualicorp, ou não? Ou foi desse? Não mais? Já levou 400 milhões e tudo bem. Falta de gestão em Sorocaba aparece em tudo que é colocado aqui como depoimento, mostra que não tem gestão nenhuma, não temos nem a que reclamar. Eu termino aqui com as inscrições e depois passaremos de novo para a mesa para quem tiver para responder. Mas essa questão seríssima aqui de falta de gestão, se tinha uma empresa credenciada ganhando 400 milhões para isso, aqui em Sorocaba nunca apareceu gestão alguma. Por favor, Maurício, onde está? Ô, Maurício, por favor, que entidade você representa? A Focus, Associação Família Forense, Comarca de Sorocaba e o Sinspjude. Perfeito. Bom, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Quero parabenizar a vereadora Yara, vereadora Fernanda, João Donizete, vereador Carlos Leite, que está aqui presente, e já deixo aqui o meu repúdio pela falta da presença dos demais vereadores dessa casa, com um tema tão importante que são 25 mil servidores do Estado aqui na comarca de Sorocaba. Mas, muito bem, eu fiz um levantamento meio aproximadamente, né, com amostragem. Sorocaba tem hoje 24.933 usuários do IANSP. Na região são 107.739 vidas. Supondo que a arrecadação de recursos desses servidores da nossa região, eu fiz um levantamento assim aproximado de 50 mil pessoas, tá? Que seria quase que os 50% de 107 mil servidores da região de Sorocaba. Peguei um valor, em média, de R$ 80 por pessoas, tá? Isso gera uma arrecadação aproximada de 4 milhões mês. Ou seja, em 12 meses, nós temos 48 milhões de arrecadação na região, padre. Essa era a preocupação do senhor. Então, está aí, é esse o número. Aproximado, porque é 50% de 107 mil pessoas, tá? E segundo dados da Secretaria da Fazenda do Estado, nós tivemos de janeiro até a presente data, última data de 18/6 agora, desse ano, um empenho por parte da Fazenda de R$ 12.690.107,86, empenhado para pagar os credenciados de Sorocaba e região. Desses 12.690.000, já foram pagos R$ 9.913.000, ok? Então, fica claro que, se tem 12.690.000 empenhado em 6 meses, praticamente, por uma arrecadação de 48 anos, vai sobrar uma receita, ao final do ano, da região, isso da nossa região, 22.619.000. Então, isso fica na capital. Fica na capital. E aí fica essa situação. Eu queria até já dar uma ideia para os deputados que estão aqui presentes. Nós sabemos que existe um projeto de lei que está dormente lá na
na Casa Civil do Estado, que trata-se de uma minuta especial, que querem transformar o IANSP numa autarquia especial. Então, com isso é um risco muito grande, nós precisamos debater e estudar muito esse projeto de lei, porque o IANSP pode passar de tomador de serviço a ser prestador de serviço. Certo? Então, fica aqui já o pedido para os deputados fazer esse combate ferrenho, chamar os pares lá para não deixar que isso ocorra. Ok? Também queria depois pedir para o deputado Luiz Turco e o Raul Marcelo, se puder, porque são 12 CPIs por ano que pode ser pedida na casa, né? Aí tem a CPI do pino dentário, CPI da laranja, da sola de sapato, e a base do governo não deixa se instalar a sua CPI lá, né, Raul? Brincadeira. A gente sabe disso. Então, eu queria... O padre citou uma situação, padre, de uma pessoa que procurou, um servidor que procurou atendimento e foi negado por ser servidor do IANSP, né? Servidor público estadual, né? É engraçado isso, precisa ver, porque a relação de consumidor, o convênio nosso é uma relação de consumo, consumidor. Maurício, E no caso de convênio privado, as empresas ressarcem o Estado. Como é que não se consegue ressarcir? O IANSP não ressarce o pagamento de um servidor que está procurando atendimento? Fica aqui o pedido para o Otônio se explicar aí. Obrigado. Obrigado, Maurício. Só mais 2 inscrições, nós queremos encerrar esta audiência às 10 horas e sairmos daqui, inclusive, com encaminhamentos. Carol Correia, diretora da POS, está onde? Por favor, Carol, use o microfone. Boa noite a todas e todos. Estou diretora da POSP, mas estou aqui principalmente como usuária do IANSP, né? E como já foi falado aqui, eu poderia dialogar com todos os colegas aqui que já comentaram, né, absurdos em relação aos atendimentos, né? Sem falar com relação à questão da contribuição paritária. Eu sou grande, né? Que já possivelmente foi falado, né? E provavelmente foi falado diversas vezes, né? Sem contar, inclusive, que no caso nosso da educação, quando o professor tem duplo cargo, ele contribui 2 vezes, né, para o IANSP, né? É obrigatório, inclusive, né? Não tem como ser descontado em um cargo só, né? Então, assim, como eu já disse, estou aqui como usuária, né? Há uns 2 meses atrás, aproximadamente, fui a um ortopedista, muito bem atendida, né? E precisava de uma ressonância magnética. E o médico, de pronto, já adiantou, olha, como demora para sair, né, o exame pelo IANSP, uns 4 meses, aproximadamente, eu já peço para você um raio-x para a gente ir tratando, né, de algum... né, tentando fazer o possível para o seu tratamento, e quando sair a ressonância, então a gente encaminha de fato o tratamento mais adequado, né? Então, dentre outras coisas que já foram citadas, né, a demora nos exames, a demora nos atendimentos, nas consultas, a ida, né, de nós, usuários, para outras cidades da região, inclusive em Itu, tem, né, a gente acaba tendo que se deslocar até lá. Fui com colegas diversas vezes. Uma colega, um tempo atrás, precisou de endoscopia. Fui acompanhá-la até São Bernardo, Santo André, não lembro agora, né, em relação ao local exato. Então, no mínimo, eu me sinto... desrespeitada, para não dizer idiota, né? No sentido de ter que contribuir, fazer a contribuição, não haver essa contribuição paritária por parte do governo, como já foi falado, né? Quiçá uma ação preventiva, né, por parte do convênio, porque se a gente não consegue nenhum atendimento de emergência, fica onde, né, a prevenção, nesse sentido. E aí, com relação aos credenciamentos e descredenciamentos, ouço diversas vezes falar que os médicos e os laboratórios, as clínicas,
elas não permanecem no credenciamento por conta do pagamento, que muitas vezes é aquém do que deveria ser recebido, né? Quando muitas vezes não atrasa esse pagamento, tá? Só uma coisinha rápida, como professora, nós precisamos, né, atendimento psiquiátrico sempre, né, e psicólogos, né, desculpa aí, né, mas infelizmente é a realidade, e eu queria saber da lista, né, porque eu procurei agora, tem um psiquiatra para o atendimento em Sorocaba, né, e psicólogo não tem. Obrigada, Carol. Nossa última inscrita, Maria Auxiliadora, professora, onde está? Boa noite a todas e todos. De início, um depoimento. Eu acompanhei um paciente por 2 anos de câncer terminal em São Paulo, indo toda semana para São Paulo, pagando do bolso pedágio, alimentação e transporte. Tudo porque aqui não tinha como tratar a pessoa. Além disso, a pessoa passou mal, foi para o IMED, no IMED disse que ele precisava de atendimento em São Paulo, ele ficou 4 dias esperando uma ambulância, sem os médicos liberarem ele, e aí eu tive que assinar um termo e tirar ele de lá, botar no meu carro e entrar no servidor. Pelo pronto-socorro, porque eu fiquei 4 dias esperando vaga, e o IANSP não fornecia vaga em canto nenhum desse estado. E aí eu peguei o meu marido, botei no carro, assinei um termo e peguei a estrada e fui levar ele. Entrei pelo pronto-socorro e ele ficou 15 dias internado, tão mal que ele estava. Então, é essa a condição que nós temos hoje em Sorocaba. Eu estou há 2 anos tratando, desde o início da doença do meu marido, com psicólogo pelo SUS, porque aqui não tem psicólogo. Eu pago o IANSP duplo, porque eu sou funcionária dupla. Não consegui me abster de um dos cargos de não pagar o IANSP. Eu pago o IANSP 2 vezes para ter esse atendimento. Eu sou atendida pelo SUS, no posto de saúde do Simos. Meu marido faleceu e eu continuo em atendimento, não recebi alta, mas eu não tenho esse atendimento pelo convênio que eu pago 2 vezes. Então, eu queria só dar esse depoimento para vocês verem que não é brincadeira. É um sofrimento muito grande, sabe? Nem um lanche para quem ia daqui para São Paulo. O doente tinha um lanche no intervalo da quimioterapia. Meu marido foi um guerreiro, 2 anos. 5 séries de quimioterapia, 30 de radioterapia. E a gente bancando no bolso, porque o meu convênio não era capaz de bancar a minha ida para São Paulo. Então, é assim que nós estamos. Chega de brincadeira, chega de reuniões. E eu queria também dizer que eu fico muito decepcionado quando não vejo todos os vereadores aqui nos ajudando, porque na hora de voto, eles ficam mandando cartinha, porque na minha casa já está chegando. Então, está na hora, sabe, desses nossos representantes ter a cara de pau de parar de pedir voto quando não fazem o mínimo pelo povo. São muitos servidores, 25 mil servidores em Sorocaba. E a maioria dos vereadores nem presente está aqui. Quem deveria nos representar não nos representa. Precisamos limpar esse povo para ver se a gente consegue gente melhor. É só isso, era um depoimento muito triste para dar para vocês. Mas o IANSP hoje é isso. E aí fica o meu recado. Ambulância, nós precisamos de ambulância. Numa emergência, gente, ambulância é uma questão de humanidade. Só humanidade. Obrigada. Obrigada, professora. Senhor Antônio, do que eu pude... O senhor veio representando o IANSP aqui hoje, que eu pude depreender. Nós precisamos de um mínimo de autonomia aqui com relação à comissão representativa do IANSP na região, para fiscalizar esses convênios. Não é possível, inclusive, o que foi relatado aqui. Primeira proposta que se houver concordância da comissão representativa local, nós temos uma reunião com o Grupo BOSS.
até para esclarecermos valores, número de consultas, quais são as metas a serem cumpridas, e esta questão da cobrança dos exames. Então, esta é a concordância aqui, Geraldo? Então, os vereadores, por favor, Donizete, concorda? A vereadora Fernanda, que a gente acompanhe isso. Que os deputados, acho que os 2 deputados presentes aqui, Luiz Turco e Raul Marcelo, ouviram bastante sobre a realidade do atendimento do IANSP no Estado de São Paulo. Pessoas que pagam, inclusive, como a professora que nos colocou agora, 2 vezes, e a gente não obtém o atendimento aqui. Não é possível uma questão como essa. O doutor Ismael colocou a questão da falta de política preventiva para servidores. Isso tem que voltar a existir. Eu sei, como professora, acompanhei o quanto o ambiente de trabalho pode levar a doenças psicológicas, doenças físicas. No dia a dia, no caso, como professora, eu pude ver e acompanhar. Padre Flávio, se o senhor puder falar dos questionamentos que foram dirigidos ao senhor, e depois aqui ao senhor Antônio Ribeiro, para que leve esses questionamentos que se o senhor tiver alguma coisa ainda para colocar. Mas o companheiro aqui representando a comissão estadual, o Guilherme, nós temos que brigar para que esta comissão tenha poder deliberativo. Nós temos que ter a comissão local eleita e com um mínimo de possibilidade de fiscalização dos convênios. Não pode ficar pelo Estado. Nós não falando de Sorocaba e região, imagine no Estado afora como isso também funciona. Sem fiscalização nenhuma. Tem uma empresa que foi contratada por 400 milhões para fiscalizar e aqui a gente não consegue nem sequer falar no telefone do CIAMA local. Então, é uma coisa fantástica, como disse o padre Flávio, já para que, quanto mais desorganizado, mais recursos a gente pode desviar e utilizar para outros fins. Por favor, padre Flávio. Obrigado, vereadora Yara. Eu gostaria somente de dizer que a Santa Casa, hoje, ela tem uma ala de imagens muito boa, né? A prefeitura já tem feito alguns pacotes, mas aqui eu gostaria de levar a reflexão, né, do grupo de que existe um esquema no Brasil inteiro, Sorocaba não foge, de como que funciona, principalmente imagens. Eu vou lhes dar um pequeno exemplo e de forma muito breve. Você tem a tabela SUS. Quando vocês desculpem, as concorrências, como que podem algumas empresas ganharem a concorrência para fazer determinados exames que mal pagam a película do raio-x? Alguma coisa está errada. Então, de repente, uma empresa, ela entrou na concorrência, ganhou, por exemplo, fazer a mamografia, a médica ela não vai querer fazer o laudo. Sabe por quê? Porque é de péssima imagem. É por isso que ela ganhou a concorrência. Se você tem uma digitalizada melhor, o valor é um pouco maior, ou às vezes é o dobro do valor da tabela SUS. Aí o que acontece? Aí a médica, ela vai escrever, ou o médico vai escrever, olha, eu não vou poder laudar isso daqui. Vai fazer agora uma tomografia. Eu já falei, inclusive, essa semana com a secretária Marina, aqui de Sorocaba, sobre isso. E ela realmente parece que já percebeu esse esquema, mas não é só Sorocaba. O Brasil inteiro é assim. Aí se manda fazer uma tomografia. Se repetem os exames, porque eles foram mal feitos. E por que foram mal feitos? Foram mal feitos porque o valor não paga. Aquilo ali é uma mentira. Então, isso aqui temos que tomar muito cuidado. Acho que transparência é tudo. Eu acho que a questão também das cotas, eu estou aprendendo muito como acontece. Como, por exemplo, Sorocaba. Nós temos em Santa Casa de 40 a 50 exames de ressonância. Temos um aparelho de ressonância fantástico. Alguém vai falar, mas deu a cota 50, eu posso fazer 51? Eu não posso. Porque senão eu quebro o hospital. Eu, como padre, não ganho nada para estar lá.
certo? Eu e os outros padres somos voluntários, fazemos isso com muito amor, mas o hospital não tem lucro. Eu não posso passar a cota, mas não é porque a Santa Casa é ruim, é porque ela quebra. O médico ele tem que sobreviver, ele tem que pagar aquele exame, né, que é feito. Ele tem que pagar um técnico para fazer o laudo. Então, eu quero dizer, acho que foi o senhor que perguntou, né? O que nós podemos fazer? Fazer um acordo com o Estado, né? A parte de imagens, acho que é possível. Depois vamos marcar, né, uma visita à Santa Casa. O nosso centro de imagens está muito bom. Temos 2 mamógrafos muito bons. Sorocaba está fazendo atualmente 243, mais ou menos, mês. Né? Depois, ao meio-dia, fica fechado. Poderia Tem servir para os 8.000 mulheres servidores. na fila, Padre Flávio, em Sorocaba, esperando uma mamografia. 8.000. Então, a partir da meio-dia fica vazio ali. Nós não usamos. De repente, podem surgir esses primeiros passos, né? Mas com muita transparência. Eu acho, vereador Iara, que o que falta é essa transparência de quantos exames, quanto se pagou, para que todo servidor, né? Eu não sei se os servidores também têm vocês criaram uma página na internet, um site de vocês, onde se possa postar, colocar essas coisas. Porque também como que nós vamos comunicar? Vamos supor que isso aconteça com a Santa Casa, mamografia. Vocês deveriam criar um site e exigir que essas contratadas coloquem o número dos atendimentos feitos. Uma página já no Facebook, Comissão Regional do IANSP de Sorocaba. Por favor, acessem. Comissão Regional do IANSP de Sorocaba, que é este grupo que trabalha aqui e recebe essas denúncias. 4.000 membros. Por favor, senhor Antônio. Está aberto. Oi. Bom, quanto às questões aqui colocadas, vamos começar pelo BOSS. Todos os exames que são solicitados via sistema, quando tem um atendimento, vamos começar, quando tem um atendimento médico, passa por consulta, o hospital tem que colocar no sistema os exames que estão solicitados. Todos os exames solicitados... Que sistema? No sistema do IANSP, sistema GSI. Nós temos alguma forma de acompanhamento? Não. Não. Tá? Todos os exames colocados pelo BOSS são analisados e autorizados. Tá? São poucos exames que são negados, só quando não há necessidade do exame realmente. Tá? Então, nós vamos verificar, talvez o hospital não esteja colocando esses exames para serem autorizados e com o intuito de cobrar dos usuários. Então, nós vamos verificar essa questão. E essa questão de oftalmologia, eu já quero aproveitar e conversar com o padre para, se vocês puderem atender a parte de oftalmologia na Santa Casa, a gente já pode começar por essa parte de oftalmologia, inclusive verificando, se for o caso, a gente descredencia o BOSS e passa todo o atendimento de oftalmologia para a Santa Casa. Gente, desculpa, mas vocês estão reclamando do atendimento. Tem 4 meses para marcar uma consulta. Mas se eles estão cobrando de vocês os exames, gente, isso não está correto. Bom, nós vamos verificar primeiro o que está acontecendo lá para depois tomar uma decisão. Nós também vamos fiscalizar lá o que está Sim. acontecendo. Um momentinho. Deixa eu ver aqui. O senhor vai romper o convênio com o BOSS? Não, nós vamos Se for verificar primeiro, Aham. conversar com o padre, se a Santa Casa puder atender toda a demanda do IANSP e a gente verificar que tem algum problema no BOSS de atendimento, a gente pode que transferir o atendimento o Grupo para a Santa BOSS Casa. é um hospital especializado só para a questão da oftalmologia. Sim, vereadora, mas a senhora há de convir que ele não deve cobrar dos nossos usuários. Claro que não. Né? Então, é por isso que nós vamos verificar e, caso se fique comprovado que há má-fé por parte do hospital, a gente tem que tomar uma providência.
Bom, o senhor tem um encontro a semana que vem com a Santa Casa e, por favor, nós queremos informações do que puder ser acertado, o que a Santa Casa pode fazer agora, o que ela pode fazer no futuro. Tá. É essa questão. Pois não. Tá. Quanto à parte de orçamento para o segundo semestre, nós estamos aguardando, ainda já solicitamos ao governo do Estado mais um aporte financeiro ao orçamento apresentado e estamos aguardando o retorno. Tá? Para a semana que vem deve ter mais uma reunião com o secretário de Planejamento. Vai depender do governo do Estado, não depende do IANSP. Nós estamos solicitando, mas estamos aguardando. Regionalizar orçamento, querem saber os valores despendidos na região. Não tenho essa informação agora, mas é um valor alto. Tá? Só no Hospital Modelo, no mês passado, foram R$1.700.000. A conta foi bem alta. Tá? Então, mas a gente pode providenciar esses valores. Quanto à contratação da Multimed, do lado de cá perguntou. Nós abrimos um edital de credenciamento, como eu explanei na primeira parte, e daí qualquer pessoa pode participar. Qual é a tarefa dessa Multimed? A Multimed participou de um credenciamento hospitalar, em que eles podem fazer todo tipo de atendimento no município de Sorocaba. Então, a Multimed não tem leitos? Não, eles entraram com a documentação hospitalar do Hospital Modelo para internação. Por que não um credenciamento direto com o Hospital Modelo? Porque o Hospital Modelo não entrou, não participou do credenciamento. É uma atravessadora? Não, é uma facilitadora. Porque eles fazem não só a internação no Hospital Modelo, como eles podem contratar qualquer hospital. Eles podem contratar, inclusive, a Santa Casa. Para prestação de serviços, entendeu? A Multimed, ela tem que atender uma determinada demanda, pesquisando leitos na cidade que possa atender o servidor. Sim. Bom, quanto à cartilha, que vocês falaram que pegaram em São Paulo uma cartilha de credenciados. Nós não temos cartilha em nenhuma região do Estado, tá? Não é Sorocaba só que não tem. Nós não temos, a gente pode até tentar... O SEMA local não pode... Não, podemos providenciar por São Paulo. A nossa parte de imprensa é em São Paulo. Perfeito. Tá? Podemos tentar providenciar para todas as regiões. Quanto aos pagamentos, os prestadores que falam que não recebem e que estão meses sem receber. Isso não é verdade. Eu tenho falado em todas as reuniões mensais da CCM. O IANSP pode atrasar alguns dias, mas paga todo mundo. Tá? Oi? Eu posso garantir que são os credenciados. Você acha que alguém trabalharia sem receber? Nossa, então você me apresenta a pessoa que eu quero contratar. Não, não é o padre, é a Santa Casa. A Santa Casa que esteve sob intervenção. Porque estava sob fraude. Bom, essa é uma dívida que nós estamos negociando com a Santa Casa. Deixa o Antônio terminar pagamentos. suas respostas. Itapetininga. A Intelimed tem 7 especialidades. Né? Nós não temos hospital em Itapetininga, só existe um hospital, que é o Hospital Municipal. O atendimento dele é 100% SUS. Nós não podemos fazer um contrato com o hospital e não existe outro hospital. Por isso, a gente não tem um pronto-socorro lá, que é uma região importante, com muitos usuários, mais de 5.000 usuários. A gente deveria ter um pronto-socorro lá, mas não conseguimos atender esse pleito. Tá? Vou pesquisar. Pelo CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, não existe outro hospital. Sim, Itapetininga tem o hospital da Unimed. Mas não está cadastrado como hospital, então. Eu vou verificar. Vou anotar aqui. O IANSP pode contratar também leitos na Unimed, em Sorocaba? Podemos. Mas, olha... Desde que eles tenham interesse. O IANSP pode contratar qualquer pessoa que não seja um ente público. Não, essa entidade que a atravessadora, que a Multimed, ela pode requisitar leitos em qualquer lugar. Sim. Desde que tenha Desde que tenha interesse de ambas as partes. Reclamar aqui do endereço do Dr. Geraldo, que é da Intelimed, e do Dr. Abel Rodrigues, é isso, né? Eu vou verificar o que está ocorrendo lá e vamos tomar as providências.
Cobrança do IANSP e do SUS nas entidades. O IANSP só pode se responsabilizar pela cobrança feita para o IANSP. Se eles estão cobrando do SUS também, eles estão ilegais. Tá? Aí a gente tem que verificar realmente. Claro, é uma fraude. Aí é uma fraude grave. Daí a gente tem que denunciar mesmo. Fisioterapia, aqui em Sorocaba. Eu verifiquei aqui, agora a empresa contratada não atinge o teto mensal. Eles chegam mais ou menos em 75% ao mês. Então, eles poderiam atender 25% a mais do que atendem hoje. Qual é a empresa? Da Palma, né? Instituto de Ortopedia da Palma. Tá? Quanto à quantidade de fisioterapias, é o prescrito pelo médico. Nós temos as regras do IANSP, que são um pacote de 10, podendo ser repetido posteriormente. Mas se esse Instituto da Palma não está utilizando o teto completo, a gente tem ainda uma margem de 25% de acréscimo. É 1/3 além do que eles estão atendendo hoje. Vamos tentar entrar em contato com eles para que eles aumentem a quantidade de atendimento. Às vezes, a própria empresa não tem capacidade técnica para atender mais. Aí é uma questão da empresa. Eles parece que tiveram um rompimento com uma parte dos sócios e alguns sócios ficaram com a empresa e mudaram o nome da empresa. Isso é o que eu sei. Bom, isso não interfere no atendimento, no nome da empresa, né? Teste ergométrico teve uma baixa qualidade. Alguém falou sobre isso. Eu queria saber aonde foi feito esse teste para a gente verificar. No Evangelho. Tá. Bom, o evangélico já não está mais na rede. Então, Antônio, quando nós estivemos com o superintendente em São Paulo, o senhor Márcio Cidade, uma das companheiras que está aqui, que acompanhou, ela levou uma mamografia. Eu conheço um pouquinho de mamografia. O que ela obteve, a médica não aceitou, porque era ininteligível aquilo, e não era no papel normal de uma mamografia, era um xerox. Ela podia estar na mão com o xerox de uma mamografia, porque isso não, e a médica não conseguia decifrar nada ali. Poderia nem ser a mamografia que ela fez. Sim. Em papel comum aqui, como é que vai ter uma mamografia num papel comum? Sulfite? Sim. Onde a senhora fez esse exame? É um borrão. São borrões aqui. Em papel comum, papel sulfite. Eu nunca vi mamografia em papel sulfite. Já viu isso, Padre Flávio? Pode nem ser a sua mamografia. E essa empresa, ela é quarteirizada. Está dizendo que é uma empresa quarteirizada que faz esta porcaria aqui. Não é porcaria isso aqui. Isso aqui é um crime, é um crime. Isso é um xerox, de onde veio? Isso aqui pode não ser a sua mamografia, que, aliás, não serve para nada. O senhor disse isso. Esta barbárie aqui. Essa imagem com qualidade. Tá. Feita no Top Imagem, né? Tá. Então, ela é contratada da Multimed. Tá. Então, é uma quarteirizada. Uhum. Tá. Enquanto não sair esse edital que eu anunciei no começo, a Multimed terceirizou uma parte para nos ajudar no mutirão que a gente fez. Tá? Eu vou reclamar da qualidade com a própria IMED. Esse exame realmente não deveria ser entregue para você. Né? E a gente pede, inclusive, que vocês realmente denunciem, porque os exames são entregues diretamente aos pacientes. Você recorda que a Santa Casa tem toda uma ala agora de imagem com aparelhos modernos e para não oferecer essa porcaria aqui para os servidores. O exame está muito ruim. Bom, quanto ao SUS, o padre comentou que o SUS negou atendimento pelo SUS, né, na rede CROSS. Aí não cabe ao... não cabe, é um absurdo, a rede CROSS não poderia negar atendimento a qualquer pessoa, sendo do IANSP ou de qualquer outro convênio.
Os pagamentos, até falando com o padre também, já tinha anotado aqui, o pagamento dos exames e de qualquer procedimento é efetuado de acordo com a tabela IANSP, que está disponível no site do IANSP. Tá? É um valor de mercado, não é o valor do SUS, não é a melhor tabela, mas é uma tabela competitiva de mercado. Tá? E é isso. Faltou alguma questão? Você falou que foi pago para o Hospital Modelo 1.600.000. 1.700.000. 1.700.000. Se não tem internação lá, no que foi gasto isso? Bom, a gente pode abrir essa conta depois, mas as cirurgias ortopédicas têm internação, sim. Não tem internação. Não, tem internação. Eles estão... Ortopedia, ele falou no começo, ortopedia, obstetrícia, tem internação no Hospital Modelo. Mas nós vamos verificar. Essa conta verificada são exames de imagem, exames cardiológicos, que também quero ver se o padre disponibiliza para o IANSP os exames cardiológicos, mapa, Holter, teste ergométrico, mas isso a gente resolve essa Senhor semana. Antônio, né? Esta sessão toda aqui, ela vai se repetir em outros momentos, a TV Câmara repete essa sessão, e nós vamos fazer um relatório de tudo que foi ouvido aqui. E pedir que o senhor também nos devolva para a Câmara Municipal, para que a gente possa divulgar para a comissão de representação do IANSP aqui na região, para a Comissão Consultiva Estadual, todas as denúncias que nós fizemos aqui, que venham as respostas por escrito, por favor, e as possibilidades de novos convênios dessa cidade, porque o que essa companheira apresentou aqui em termos de mamografia é um crime. É um crime contra as pessoas que precisam de uma mamografia, que é um exame importantíssimo para as mulheres, e obtém aquilo que o senhor viu aqui. Então, gostaria que o senhor respondesse, desse um retorno para nós, e a questão primordial que apareceu desde o início dessa sessão. Nós queremos mudança na gestão local. Não queremos mudança na gestão local, não, porque ela não existe. Tem uma senhora que dirige o CIAMA aqui, eu não dirige porcaria nenhuma, não faz nada, a gente não consegue nem falar por telefone, não existe gestão. Tem empresa milionária ganhando 400 milhões para a gestão, mas aqui em Sorocaba não existe nada. Nunca vimos uma gestão decente. Então, nós queremos aqui, leve esta questão. Aliás, daqui desta audiência, eu já proponho o vereador Donizete, a vereadora Fernanda, nós vamos fazer um relatório do que nós ouvimos aqui e enviar ao governador. Ele vai passar por aqui novamente, já esteve aqui o governador, ao superintendente do IANSP, à Secretaria de Estado da Saúde, aos deputados estaduais. Vereador Donizete, nós queríamos que o senhor marcasse já uma audiência com a deputada do seu partido, a deputada Maria Lúcia, para que ela nos receba e leia o relatório que vai sair desta audiência. Não sei se a deputada Maria Lúcia já assinou a CPI, deputado Raul Marcelo. Não? Enviaremos esse relatório, um para cada vereador aqui desta casa. Para os dois deputados, também tem o pastor Apolo aqui, que é do mesmo partido do deputado Carlos César, para receber um relatório nosso também sobre essas barbaridades que nós ouvimos aqui. E esperamos do senhor um retorno desses questionamentos todos que foram feitos, e notícias com relação à conversa semana que vem com a Santa Casa. Eu não abriria mais, nós estamos no adiantado da hora, a casa aqui precisa encerrar a audiência. Tem 5, 6 pessoas, rapidinho, gente. A cidade de Sorocaba ficou essa semana toda sem ambulâncias. As pessoas ficavam internadas. Não, estou colocando aqui o caso só da cidade de Sorocaba, da Secretaria de Saúde. As pessoas estavam internadas nos PAs e não conseguiam chegar na Santa Casa por falta de ambulâncias, ou não tem ambulância nenhuma funcionando na cidade de Sorocaba hoje. Yara, só uma questão de esclarecimento com o deputado Raul Marcelo ou... Deputado Luiz Turco. Luiz Turco, a respeito da CPI, porque eu sei que são 12 no ano. O pedido seu, Raul, ele tem validade até quando? Não é o caso de mais de 12 ou 13, os deputados não assinam. Não, eu sei disso, mas a validade do prazo do pedido do Raul que eu quero saber. Mas se não consegue assinatura, a validade dela vai para o ano seguinte? A qualquer momento. Pode ir para o ano seguinte, o pedido?
Pode, né? Pode, a qualquer Tá, momento. então, gente, Desde que vamos, se consiga- vamos ver quem vocês vão votar esse ano, é isso. A última inscrição para o André e vamos encerrar essa audiência. Olha, só para o pouco do Só um adiantar da minutinho, hora. por favor. é Senhor só Antônio, pra- o senhor se compromete a responder esses questionamentos por escrito para nós? Aproveitando e mais um esclarecimento ao senhor Tony, quando disse que não há credenciamentos de unidades públicas, só lembrando que, decorrente a uma lei que foi sancionada, se não me engano, em 2011, todos os órgãos públicos, todos os equipamentos públicos que são entregues às organizações sociais, por força de lei, em seus contratos, consta que o atendimento deve ser 100%, deve ser atendido SUS e também IANSP. Isso consta no contrato do novo Hospital Regional da Raposo Tavares e também no AMIDITU. Senhor André, é só para forma, na lei estadual. Essa mas... lei do deputado Pedro Tobias, salvo engano, estabelece exatamente isso. Só que os contratos de gestão, na sua confecção, estabelece que são 100% SUS. Então, a gente não pode entrar. Não, eu já analisei vários contratos, inclusive o de Itapetininga. Então, mas no contrato de Itapetininga está dizendo 100% SUS. Existe isso nos contratos, mas não tem nenhuma função prática. Só o vereador Isídio, que mesa o senhor está encerrando a audiência? O adiantar da hora, a gente preocupa, mas só uma proposta de encaminhamento. Pois não? A comissão vai sempre para São Paulo. Hoje nós tivemos a presença de um representante aí do IANSP, mas lá em 2015 aconteceu o seguinte: o Latif veio aqui e falou que em 40, 50 dias ele resolvia a situação. Minha proposta de encaminhamento: esse mês de julho, para negociar e ajustar tudo que foi proposto aqui, e no início, na primeira quinzena de agosto, Vossa Excelência, junto com os vereadores presentes aqui, o representante do IANSP vem até essa casa, junto com a comissão. O Guilherme pode acompanhar isso, evidentemente, que ele coordena todo o processo do Estado, para ver o que andou e o que não andou. Não é audiência pública, uma reunião de trabalho numa das salas aqui da Câmara Municipal. Proposta de encaminhamento para a coisa ir andando e se fiscalizando. Vereadora Fernanda, vereador Nizete. Não que o senhor mande para nós, então, senhor Antônio, por favor, que o senhor volte pessoalmente aqui, faça uma reunião com os vereadores, a comissão local, e aí nós comunicaremos a todos. Aprovado, vereador Isídio. Muito obrigada a todos. Eu espero que a gente tenha alguma luz no fim do túnel, um retorno para esses questionamentos, esses depoimentos assim realmente dramáticos que foram feitos aqui hoje. Muito obrigada. Obrigado.